Fala pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né, para o horário aí que vocês estão assistindo esse vídeo. E aqui eu vou apresentar o trabalho, cujo título do trabalho é Manifestações Patológicas em Laje Pré-Fabricada com Vigotas Treliçadas. Um estudo de caso em Caxias, Maranhão. Os autores aí sou eu, Micael Ferreira da Silva Santos, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Cláudio Vidri Ferreira, vinculado à Unesp. Então vamos, sem muita delonga, entrar especificamente aqui no assunto. Bom, basicamente essa apresentação eu dividi aqui conforme o sumário uma introdução, falando um pouquinho sobre alguns aspectos aí para a gente se situar dentro do contexto. Falei um pouquinho sobre metodologia e os resultados e conclusões, tá? Essa apresentação, conforme as próprias exigências, né, do Congresso, são apresentações bem objetivas, então serei também objetivo. Bom, a laje que nós iremos trabalhar nesse trabalho é a chamada treliçada. É uma das lajes mais comuns que se tem na construção civil devido ao seu custo-benefício, né? Basicamente, esse sistema treliçado ele vem de uma melhoria da ideia da laje nervurada. A gente sabe que a laje maciça ela tem um peso próprio muito elevado, vem a laje nervurada para justamente reduzir esse peso próprio, né, no lugar onde fica somente as nervuras, e a partir disso vem a ideia da treliçada, que é como se fosse uma melhoria da nervurada e que de certa forma se tornou, né, uma das soluções mais usuais na construção civil como um todo, principalmente edificações de pequeno porte. Tá? O sistema treliçado, por sua vez, ele é composto por elementos pré-fabricados, solidarizados ao concreto das nervuras e a capa. Né? Então a gente tem aqui essas imagens, 3 modelos, né, desse tipo de laje. O mais comum é esse último, né, que aqui está, no qual a gente vê aqui o enchimento, né, que é bloco cerâmico que pode ser também isopor. E aqui nós temos uma capa, né, acima aqui do bloco cerâmico de concreto, a capazinha, e aqui propriamente a nervura, né, a chamada sapata, né, da laje, e aqui consequentemente a armadura treliçada. Então sua finalidade é extrapolar e superar as limitações técnicas e econômicas das lajes nervuradas, apresentando uma ótima relação custo-benefício. Então esse é o nosso elemento, né, de trabalho aqui desse artigo. O uso de vigotas pré-moldadas com armadura treliçada é o tipo mais comum. Esse é o, como eu falei, existem outros modelos, né, mas esse é o mais comum da gente se encontrar dentro da prática, né, de construção. Essas vigotas são formadas pela base, né, chamada de sapata de concreto, e a armação treliçada, que ela já vem padrão. A gente pode pedir um tipo, né, específico aí, de armadura. A gente pode até entrar no próprio catálogo da Gerdau, a gente consegue perceber isso. Mas além da armadura padrão, a gente adiciona, né, armaduras complementares, digamos assim, a depender do tipo, né, de edificação, de solicitação, enfim. É interessante enfatizar o que Júnior ele afirmou. Ele disse no seu trabalho de 2009, ele realizou uma pesquisa para verificar os vãos mais utilizados, né, com esse tipo de solução, e verificou que cerca de 50% dos projetistas utilizam vãos máximo de 6 metros. Né, então é uma base aí. Filho e Shiramizu corroborou com uma pesquisa semelhante, encontrando cerca de 3 a 6 metros de vão. Então, geralmente são esses os vãos, né? 6 metros é até algumas, já está no limite extremo, né? Muitos aí não trabalham com 6 metros de vão, geralmente é 4 metros, 5 metros, mas também tem esses 6 metros. Então, a justificativa desse trabalho é a análise para verificar as manifestações patológicas na laje de tipo pré-moldada com vigote estreliçada, buscando trazer parâmetros importantes e práticos, né, de execução desse tipo de solução. O objetivo também é melhorar o estado da arte, né, do tema. A gente tem poucos trabalhos, de forma relativamente poucos, né, devido à pouca produção de estudos brasileiros sobre o tema. O presente estudo, conforme objetivo, visa analisar um caso real de obra para uma edificação comercial situada no município de Caxias, estado do Maranhão. Então, a edificação está localizada em um contexto urbano do município de Caxias. Basicamente, ele apresenta, né, inclusive uma edificação que necessita aí de algumas manutenções,
né, ainda mais em questões estéticas. Mas é uma edificação que aqui se encontra, né? Temos o comércio aqui embaixo e aqui em cima a laje, né? Que foi feita em vigotas treliçadas. Então, como é que é basicamente a metodologia desse trabalho? A primeira etapa foi de identificação e conhecimento da estrutura existente. A gente deparou com os problemas lá. Dentre os problemas a gente vai enfatizar um aspecto estrutural. Então, a gente realizou a investigação documental. Então, fomos histórico de projetos, né? ART, se foi realizado estudos, né, adequados. Fizemos uma investigação estrutural com base no projeto, tá? Então, olhamos a estrutura conforme foi pensada no projeto estrutural. Posteriormente, entramos na parte de inspeção diagnóstica, foi realizada uma vistoria em loco, fizemos análise das manifestações patológicas, verificamos em loco exatamente o que está se esperando. Juntamente com isso, dentro do contexto da primeira etapa, já se foi modelado a estrutura da edificação, né, para se ter uma ideia melhor de como está funcionando. E aí, por fim, a terceira e última etapa, as medidas de reparo, indicações construtivas. Então, aqui é uma laje no qual tinha um galpão, né, por completo. E o dono, né, do proprietário, ele tinha a função de construir kitnets, né? E aí ele queria construir kitnet em cima dessa edificação que aqui está. Não dá para ver perfeitamente ou nitidamente, mas aqui tem fissuras. E o engraçado é que essas fissuras, elas correm, né, toda a laje, né, nesse sentido aqui, ó. E ela vai tendo ramificações, né, assim, ó. Então foi assim que a gente deparou em cima da laje, basicamente isso, né? Era como se fosse uma espinha de peixe. E aí a gente verificou isso. De imediato se pensou se poderia ser assim, a possibilidade de ser algo estrutural, um problema de projeto estrutural, de comportamento estrutural, ele foi um pouco caindo por terra devido a esse padrão, né, de fissura. A gente sabe que fissuras estruturais, em geral, né, elas têm 45 graus, né, ela tem comportamentos específicos e apareceria fissuras em outros locais, como nas alvenarias que aqui estão, né, mas não há nenhum tipo de problema, né, nessas alvenarias, fissura trinca, salvo outros tipos de manifestações patológicas, né, falta de impermeabilização na calha, né, então você vê outros tipos de manifestações patológicas que não entraria no caso, tá? Mas o interessante é pensar que há essa problemática. Então, nós fizemos uma análise mais inciso durante a vistoria e constatamos que essa fissura está exatamente em cima da borda da viga, né? Quer dizer, exatamente em cima da viga de suporte das lajes. E aí olhando aqui um detalhe do projeto estrutural, né, a gente vê que prevê armaduras aqui complementares, né? Tem aqui um tipo específico aqui de treliça. A capa de concreto, nós temos aqui uma tela, uma armadura, né? E que essa tela não foi encontrada aqui no local. Então nós temos a laje treliçada, no qual se apoia nas bordas, né, das vigas, e que não há essa armadura para melhorar esse comportamento. A gente sabe que a gente percebeu que esse problema aqui não é meramente estrutural, mas construtivo, porque a tela tem a função de controlar a fissuração, principalmente na região de borda da viga, que vai haver um momento negativo ali, mesmo que nosso modelo seja biapoiado, né, o modelo de laje treliçado nesse caso é biapoiado, mas de todo jeito a gente precisou analisar que há ali uma rigidez, né, e consequentemente uma fissuração. Então teria que ter uma armação ali para melhor ter esse desempenho. Aqui foi o modelo da laje. A laje que se comportou muito bem com os parâmetros aqui indicados no projeto. Então a gente verificou as deformações, os momentos fletores e todos adequados, né? Com exceção aqui, na verdade não é nem exceção, mas verificar também esses momentos, né, que aqui estão justamente nas vigas de bordo, que foi onde apareceu as fissuras. E posteriormente, quando a gente percebeu, foi feita a retificação, que foi fazer armaduras complementares, né, no decorrer de toda a extensão das fissuras, ou em outras palavras, na extensão da viga, e consequentemente
conseguimos aí êxito, né? E hoje já estão construindo com a kitnet, inclusive já inaugurou um empreendimento, tá? Então, o problema das fissurações da laje analisada era a falta de uma armadura secundária construtiva que possui a função de controlar as fissurações na ligação entre vigas das bordas. E isso já foi até previsto por Buiatti e Lima, né? Ele enfatizou isso, a importância de se preocupar com as vigas de borda. É muito comum a omissão dessa armadura entre construtores ou até uma falha, né, de interpretação de projeto, que pode também ter havido. Por isso a importância de reforçar o uso, né, de problemas. Então, a análise da estrutura permitiu constatar sua integridade, estabilidade estrutural, permitindo a liberação da edificação para a construção, né, do empreendimento, no caso em kitnet, sem necessidade de nenhum reforço estrutural, então somente a recuperação decorrente da falta, né, da armadura secundária da laje. E são algumas referências e agradeço aí a atenção de todos.